Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. Isso mesmo! Muito boa noite a você de casa. Sejam bem-vindos ao nosso programa Placar Esportivo nessa quarta-feira. Muito obrigado pela sua presença, sua companhia nessa hora de programa, que possamos ir juntos navegar até às 19h30 com muita alegria em nossos corações. Antes de tudo, meu agradecimento vai sempre a Deus, para que Ele nos dê sabedoria, entendimento e que possamos levar até você do outro lado uma forma leve de comunicar sobre a essência do esporte. E muitas coisas aconteceram no dia de hoje e ontem. Botafogo, daqui a pouquinho nós vamos discorrer, comentar e eu vou te falar o que eu penso sobre isso. Ao meu lado, um comunicador nato, ele que também trabalha na Rádio Difusora FM, ele que faz o Alegro Esportes na TV Assembleia Legislativa e está aqui há mais de 3 anos num dos nossos quadros do Placar Esportivo. Sabem bem quem é, né? Renato Sobrinho. Boa noite. Boa noite, Danilo. Um abraço a você, um abraço a toda a nossa competente, brilhante equipe que trabalha muito para levar para você esse conteúdo programado com muita alegria, carinho e satisfação. Obrigado por nos permitir que estejamos sempre entrando aí no seu lar, com entretenimento, lazer e, é claro, aquele momento para você relaxar. Danilo, tantos são os assuntos que você daqui a pouco diz que nós vamos correr sobre alguns deles. Estou animado e vejo que o Botafogo... Botafogo, mas tudo bem, daqui a pouco a gente fala. Renato, daqui a pouquinho nós vamos comentar sobre o Botafogo, mas eu li uma entrevista do Salomão Rondon, do Pachuca, e ele falou uma coisa interessante. Nos preparamos para esse jogo, mais tempo, analisamos a Conmebol Libertadores e o Brasileirão, como o Botafogo venceu, ou seja, o preparo venceu a qualidade, se calhar. Além disso, ainda tem um fator que foi determinante: as pernas. O desgaste. Não tem. Não. Você jogou bola, você sabe disso, Danilo. Não tem quem resista a uma sequência de jogos, viagens, comemorações, alegrias. E agora uma tristeza. Mas fazer o quê? Cumprimentar o Botafogo, que acho que fez bonito, ainda que não tenha chegado lá dentro do objetivo tão sonhado. É isso mesmo. E nossa produção, como que ela vai testar o nosso conhecimento e o seu aí de casa? Será o que prepararam hoje, Renato? Qual clube africano chegou à final? Olha, chegou na finalíssima no Mundial de Clubes em 2010, Renato. Foi o Al Ahly do Egito? Foi o TP Mazembe da África? Raja Casablanca do Marrocos? Esperance de Tunis ou Wydad Casablanca, também do Marrocos? Você já tem uma dica aí, né? Tem? Não, eu acho que eu sei, mas não consultei nada não, tô só pela coisa... Mas é muito interessante. Você chutaria qual ali? Posso falar agora antes? É chute mesmo, hein? Acho que o Raja Casablanca. Ele chegou em 2010? É alguma coisa assim. Não sei, pode ter sido. Tá aí, manda sua mensagem. Esse é o meu chute, não olhei, detalhe, não olhei na pesquisa. Eu também confesso que eu não colei, mas no intervalo acho que eu vou lá. Vou lá. Então, testando o seu conhecimento, manda sua mensagem no 629-9528-3890. É a linha que comunica você com o nosso programa Placar Esportivo. 2 minutos e nós estamos de volta. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo, ao lado desse grande craque. Giannis Antetokounmpo do Milwaukee Bucks ontem fez uma partida sublime. Ele, ao lado de Damian Lillard, anotaram mais de 62 pontos, 19 rebotes e 12 assistências. E venceram o jogo desse time da Flórida pela Copa da NBA. Veja aí. Sobrinho, não é a classificação da NBA que me interessa, porque ontem foi jogo da Copa da NBA. Mas eu vou te mostrar um dado curioso. Fala. Ontem jogaram os Bucks contra os Magics e eles estão entre a zona de classificação na Conferência Leste. Ou seja, estão fazendo tão bem na NBA e ontem jogaram demais na Copa da NBA. Pois é, você vê que foi um clássico, mesmo o Orlando tentando fazer magia. Foi. Deu certo não, viu? Os Bucks realmente fizeram a diferença, né? E é isso, são jogos importantíssimos. Essa classificação é da Copa, não é isso? É isso, jogo da Copa da NBA. Você vê que... E ontem também teve um jogo da Copa, como nós mostramos aí, da Conferência Oeste. O OKC lá em Oklahoma recebeu os Mavericks, que jogaço, né? Grandes jogos, e eles estão aí também
brigando para cada vez pontuar, estar nas faixas de classificação. Renato, mas você acredita que eu li hoje no site americano que eles falam que a audiência da NBA caiu em 23%? Por conta dessa Copa? Exato, porque os jogadores estão sendo poupados, são mais de 80 jogos, isso é verdade. Tem muita propaganda. Então, isso é um um jogo fator. lá é um entretenimento e com muitas propagandas, sabe? Então, assim, os americanos estão perdendo aos poucos o ímpeto. E é ruim, porque o basquete dos Estados Unidos movimenta bilhões, né? Fantástico, fabuloso, é uma coisa que é um dos grandes espetáculos da Terra. Então, lamentável que eles possam rever os conceitos e ver o que realmente é positivo para a liga. E tem confrontos hoje da Copa da NBA, Renato. Então vamos ver. Lá em Nova York, no Madison Square Garden. Nossa, isso é o templo sagrado do basquetebol, hein? Esse recebe lá, sabe quem? Os Hawks. Rapaz, New York Knicks e Hawks. E depois lá em Houston, rapaz, o Steph Curry. Vai pro jogo, vamos ver se o Golden State consegue manter a boa pegada, né? A pegada dele tá boa, viu? Tem que manter, Você acredita que ventilou hoje lá que o Steph Curry pode estar jogando com o LeBron James? Parece que ele tá saindo do Lakers lá. O LeBron tá saindo do Lakers? Estão ventilando isso aí, mas especulações. Mas onde há fogo... Há fumaça. Tem até fumaça, às vezes. Onde há fogo mesmo, de mais de 20 anos, Renato, é aqui, ó. Deixa eu chegar pra cá. A maior loja de ferramentas do Centro-Oeste. Sem mais, Danilo, é muito importante, né? E como a gente vê a Imperial Ferramentas dentro dessa linha de atendimento, porque nós temos duas grandes lojas aqui em Goiânia. Avenida Pedro do Vico. E a outra na Avenida Anguera. Uma delas, inclusive, é referência. Nós temos imagens, inclusive. Tem, claro. Nossa produção vai colocar para você acompanhar. É uma loja ampla, completa, parece um shopping, mas o cara que quer montar a sua oficina, ele encontra tudo, mas tudo mesmo. E quem quiser empreender com lavadoras, extratoras, abrir um lava-jato, alguma coisa lá, você pode ir na Imperial Ferramentas. Tem troca de óleo, até macaco hidráulico, é difícil de encontrar, né? Pois lá tem toda uma linha de ferramentas, tudo para você montar a sua oficina, seu lava-jato, o seu empreendimento. É fácil. A Imperial é completa, Renato. E é por isso que está ao lado dos melhores e por isso que, graças a Deus, assim estamos, renovados para 2025. Renovados para 2025, essa parceria de sucesso que ao longo de 2024 estiveram conosco, em 2025 estará aqui. A Imperial Ferramentas é mais uma das grandes empresas que compõem o nosso programa, que tem palavra, que tem credibilidade, que tem autoridade. São mais de 25 anos no mercado, Renato. Então, uma empresa dessa não falha. Quero aproveitar e mandar um grande abraço ao Samuel. Grande Samuca. Ao Lucas, ao Kio, pessoa muito bacana. Até o final do ano, antes do desenrolar do 2025 chegar, fazer uma visita. Com certeza. Café. Não, e eu quero receber eles aqui, Renato. Tá na hora de vir, né? O Lucas já esteve aqui na casa. Já, mas conosco aqui no dia de quarta ou de sexta-feira, eu espero, hein? Convite ao vivo, hein? É isso, Lucas. Um abraço a todos vocês dessa grande loja Imperial Ferramentas. Exato. Renato, sabe quem tá chegando no Goiás? Não, conta Yuri Castilho, rapaz. Mesmo? Tá sendo ventilado o atacante Yuri Castilho. Já que estamos falando de lateral direito, vamos lá pro Vila Nova? O Elias, Renato, teve o contrato renovado para mais 2 anos. Foi um grande lateral, para mim, um dos grandes destaques dessa Série B. Se não, melhor da posição. Na posição, eu penso que eu vi vários jogos, observando grandes rodadas, não só dos nossos clubes, eu olhava outros jogos também e não tenho dúvida, ao meu ver, o Elias foi um dos destaques na sua posição e poderia sim estar na seleção da Série B. O Elias. Além disso, estamos falando do Gabriel Poveda, que já está certo com o empresário dele, mas ele está aguardando uma posição de um time de fora. Mas entre o empresário e o Vila Nova está tudo ok. Eu até assisti outro dia uma entrevista numa live do presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, ele dizendo que o Poveda vem. É um cara que foi artilheiro do campeonato da Série B, acho que 2 anos atrás, lá no Sampaio Correia. Foi. Né, já teve passagem pelo Avaí. É um cara de referência. Tem também um outro nome que está sendo ventilado aí nos bastidores, mas vai ter 2 para essa posição. O Vila, que ao meu ver, tem a possibilidade de ser o melhor reforço, está aqui mesmo, que é aquele nosso parceiro que teve aqui, o Alisson. Se realmente continuar no Vila, vai ser a melhor contratação para o Clube Colorado. Maurício Koslink no gol, o Thiago Pagnussá na zaga, João Vieira no meio e Gabriel Poveda no ataque, se Alisson permanecer. Essas 5 peças faz com que o Vila chegue para brigar com o Atlético Goiás pelo título do Campeonato Goiano? É uma boa espinha dorsal. A gente sempre diz que um bom goleiro. E o Kozlinski tem tudo para ser, apesar de não estar jogando, né? Na última temporada fez poucos jogos, era reserva lá, não se consolidou. Mas pelo que já fez aqui no Atlético, penso que pode ser um bom nome. E o Vila pode perder o James, né? Essa também é uma das coisas que, ao meu ver, se realmente consolidar o que os bastidores estão dizendo, o Inter de Porto Alegre estaria disposto a pagar €1 milhão por 50% do passe do James. Será que eles estão vendo o que eu não vi nesse jogador? O James é o seguinte, ele é um jogador novo, né? Tem só 23 anos, 23 A margem, então, é grande. Muito nível para crescimento, que é um detalhe, Danilo. Apesar de ver que tem muitas dificuldades,
ele tem um detalhe. Quando ele jogou com alguém que ele não precisava marcar, no caso do Ralf, que ele tinha que marcar os outros zagueiros. Ele tinha que marcar os atacantes, não tinha que marcar o companheiro dele mesmo. Então, e o melhor momento dele foi ao lado do Ralf, né, digamos assim, né? Por isso que eu penso que ele é promissor. Agora, se um negócio desse acontecer pro Vila, seria fantástico, né? 1 milhão de euros, só pro nosso telespectador entender, dá 6 milhões e 300 na cotação de ontem. 6 milhões de reais e 300 mil. Muita grana. Muito dinheiro pro Tigrão. Já que estamos falando em Tigrão e você também citou no Atlético, o Adson Batista ontem deu uma entrevista muito bacana, inclusive, Renato, ele cita sobre Luiz Fernando. Põe um trecho aí pra gente acompanhar. Problema do Goiás, velho. Eu também tenho jogadores no Goiás que eu tenho interesse. Agora, precisa ver se eu dou conta de pagar. Agora, forma do atleta trabalhar e responsável, eu não trabalho na imprensa, passando informação para repórter. Aqui eu já tenho 4, 5 jogadores contratados, quem que sabe? Ninguém sabe. Porque aqui a coisa é séria, é profissional. O negócio de ficar agradando setorista, isso aí é tiro no pé. Que você expõe, às vezes, uma estratégia de contratação sem documento assinado. Jogador, você sabe como é que eles são. É tudo muito dinâmico, né? Os caras toda hora tá aumentando e tal. Resumido, cada clube tem a sua filosofia. Eu também tenho interesse em um bom jogador. O Luiz Fernando é um bom jogador. Eu não posso falar para um jogador que está terminando o contrato. Como é que eu vou falar do Luiz Fernando? Ele, o empresário dele, está buscando as alternativas dele. Eu posso falar do Atlético, do jogador que tem contrato com o Atlético. E quem quer continuar aqui. Pronto. Isso. E não vou ficar... Às vezes vocês perguntam e eu não posso passar informação porque eu tenho minhas estratégias. Eu não posso ficar passando estratégia. Eu acho ridículo quando um time fica toda hora falando o nome do jogador, ele vai e apresenta em outro clube. Isso é pequeno clube. E se expõe o clube. Eu penso dessa forma e jamais vou trabalhar assim. Jamais vou trabalhar assim. Tenho 4, 5 jogadores já acertados e ninguém de vocês sabe. Foram as falas do presidente do Atlético. É porque ele gosta de dar uma cutucadinha, né? Ele faz porque tem clubes aqui, os outros co-irmãos, às vezes deixa escapar, deixa vazar, a imprensa tem informação. E ele quer dizer lá no Atlético, sou eu que mando, eu contrato, eu que pago, eu faço tudo, né? E é isso mesmo, porque ele é o presidente, ele é o diretor de futebol, se brincar ele é até o técnico às vezes, né? Então, deixa o Adson fazer do jeito dele. Agora, que ele monte um time competitivo, viu, seu Adson? Porque agora, chefe, você está, a tal qual os seus co-irmãos, na Série B. E aí é onde você realmente costuma dar show. Que o faça novamente para engrandecer o Atlético e o nosso futebol goiano. Além de engrandecer também o sistema defensivo, o ofensivo está sendo bem trabalhado. Já está praticamente acertado com um atacante que foi artilheiro do Brasileirão da Série B. Estamos falando de últimas temporadas, 10 gols no Vila, 11 no Guarani. 21 gols em 2 edições da Série B. E acaba sendo um jogador interessante. Agora, veja o que o Adson fez quando ele cutuca e faz a coisa e mostra, né? Porque o Goiás, o Vila tentou. Não sei se o Vila tentou, o Vila sonhou com esse jogador. Não deu para ele. O Goiás cogitou. Teve setorista, várias cogitações de que o Caio Dantas estaria na mira, no radar, como eles costumam dizer, do Goiás. O jogador não veio. E agora se apresenta ao Atlético. O que ele disse? Na prática, vocês ficam com aí o namoro porque o casamento é comigo. É assim. O Adson é a forma dele trabalhar. Ele vai lá e contrata e é um jogador interessante, o Caio Dantas. Você traria o Caio Dantas para fazer dupla com o Derek ou competir com a posição com ele? Não, para mim eles jogam na mesma faixa de campo. Apesar do Caio Dantas ter jogado, por exemplo, aqui no Vila Nova, ao lado do Neto Pessoa, e eles se entenderam bem, dentro daquele esquema tático que o Claudinei Oliveira colocou. Então, o Caio Dantas é um jogador para a Série B, que se tiver um time competitivo, ele se destaca. Certeza de uma coisa, ele vai fazer os gols dele. Então, se a bola chegar, pode ter certeza que ele guarda. Caio Dantas que pode estar pintando no ataque rubro-negro aí, um artilheiro da Série B com 11 gols e o time que caiu divisão, né? 11 gols e 4 assistências. Perdão, 2 assistências ele teve ao longo dessa Série B. 2 no ano passado e 2 esse ano e 11 gols nessa edição do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Põe na tela, produção, o quiz que eu quero saber qual foi. Renato, eu tenho uma surpresa pra você, viu? Não foi o seu time. Errou! Qual clube africano chegou à final no Mundial de Clubes em 2010? Al Ahly do Egito? TP Mazembe? Raja Casablanca, Rapaz. Esperance de Tunis ou Wydad Casablanca? Ou A ou B, então, agora. Agora veio a cabeça aqui, porque o Casablanca teve uma situação aí envolvendo, mas não foi esse realmente, não. Lembrando que eu não consultei nada, eu tô só na memória
que, convenhamos, tá meio fraco ultimamente. Eu perguntei a nossa equipe, ela me respondeu já. Então eu já tá sei. Sabendo, daqui a pouquinho nós vamos eliminar um aí, pra ficar mais fácil essa já tarefa. eliminamos, então não é a letra C, Raja Casablanca tá fora. Tá fora, então pronto. Já que estamos falando de vários países, cidades aí, de times do Egito, do Marrocos, por que não falarmos do Colégio Planeta, que me remete à qualidade, que me remete a ensino de propriedade. São mais de 26 anos aprovados com mais de 28 mil alunos que passaram pelo Colégio Planeta e tiveram sucesso nas provas do Enem, tiveram sucessos profissionais e hoje estão conceituados no mercado nacional e internacional. O Colégio Planeta é referência. Tivemos agora, no dia 7 de dezembro, o concurso de bolsas e foi um sucesso, já preparando o ano letivo de 2025. Um corpo docente de qualidade, pessoas do bem, pessoas que prezam pela qualidade do ensino, fazem com que o Colégio Planeta esteja conosco aqui apresentando a qualidade que é estudar nesse colégio. Lá na Rua 8, no centro, você pode pegar o telefone agora no 62-3526-2400 e fazer a sua matrícula já pensando para 2025. Atenção, hein? Matutino, vespertino e noturno. Não vai ser falta de períodos para você estudar lá. Então, basta você ter a intenção e a ação para estudar no melhor colégio de Goiânia. Rui Carlos, muito obrigado, meu amigo, a você, a Gisele Aragão, a toda a equipe do Colégio Planeta pelo carinho ao longo desse 2024. Sou muito grato a vocês por tudo. Muito obrigado. Com o oferecimento do Planeta, vamos lá para outro lado, literalmente, do mundo, para o Catar. Porque foi hoje lá que o Botafogo jogou... Gigantes com a carga emocional altíssima, o jogador expulso com menos de 40 segundos, jogar contra tudo e contra todos e fazer o que o Botafogo fez. O Botafogo fez história. Não é possível ganhar tudo de uma vez só. Então, vida que segue, parabéns ao Fogão. Esse ano vai ficar marcado como o grande ano do Botafogo nos últimos tempos. E nós tivemos a entrevista de Marlon Freitas, o capitão da equipe do Botafogo, comentou após o confronto diante do Pachuca. Não adianta a gente vir aqui falar. O Pachuca, que é o 16º colocado do Campeonato Mexicano, Renato, em 13 jogos, 17 jogos, ele tem 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 10 derrotas no Campeonato Mexicano. Está muito distante do líder Toluca, que é junto do Tigres, Monterrey, lá em cima, e venceu o Botafogo. Mas é o que o Marlon falou, não quero apagar aqui o ano de 2024. A imprensa de São Paulo, alguns torcedores querendo criticar, mas esquecem que o ano foi desgastante em termos mentais, em termos físicos, e no período de 18 dias, separou o Botafogo de 4 grandes adversários nacionais e um título da Conmebol Libertadores e um título brasileiro. Além dessa carga física e emocional, os jogadores tiveram capacidade de vencer todos os confrontos que jogaram, Renato, contra Palmeiras e Inter fora, Atlético Mineiro em Buenos Aires e o São Paulo dentro do Newton Santos. Então, um ano para ser memorável para esse Botafogo. Isso é calor do jogo, o Marlon falou muito bem, que não é cansaço, não é nada, mas, claro, fica chateado porque não conquistou a taça, mas o objetivo foi bem alcançado para o Botafogo. O Botafogo fez um ano realmente de conquistas, de triunfos, e nem tudo sempre é possível ganhar tudo. Então, parabéns ao Botafogo. Para mim, é um ano que realmente vai ficar na história, passa a ser um ano memorável para a torcida da Estrela Solitária. Renato Sobrinho, tá chegando próximo dos campeonatos regionais já, né? Tá chegando, é isso aí. Dia 12 de forma oficial pelo Brasil inteiro, aqui o Goiânia dia 15. Exatamente. E além disso, vamos ter em janeiro também o início da Copa Verde. E nossa equipe preparou a tabela. Ela é um pouco confusa, mas é fácil de explicar. Vamos tentar. Porque eu vou focar aqui, ó. O Atlético Goianiense lá em cima, no grupo B5. Então vai pro jogo mesmo, o Atlético? Vai. Ele tá esperando o Ceilândia e o Operário. Vão jogar dia 22. Rapaz, vamos aguardar. E um jogo só, tá? Uma partida só, isso aí? Penso eu que é um jogo imprevisível. Não tô acompanhando, na realidade, nada do Operário, nem muito menos do Ceilândia. O Vila fica esperando o Brasiliense e o Capital. E eu imagino que o time do Capital pode ser a surpresa, porque o Brasiliense, meu Deus, tá montando um time de veteraníssimos, como sempre, né? O Cuiabá, que recém-rebaixado pra Série B, fica esperando União do Mato Grosso ou Vitória do Espírito Santo. Exatamente. E aí, eles um jogo só, sai o confronto pro grupo B7. O Goiás aqui no B8 espera Aparecidense e Rio Branco do Espírito Santo, que esse jogo vai acontecer aqui no Aníbal. Isso é bom, hein? Quem sabe um confronto goiano aí no grupo B8. E temos mais times lá do outro lado, onde é os times paraense, Manaus, lá do Amazonas, também temos times do Tocantins, da Roraima, Rondônia, são da parte superior lá do país, lá no norte, digamos assim. Então é a regionalização dessa primeira fase, computando aí o confronto de partidas
mais próximas, né, de logística mais favorável, para depois dessa próxima fase nós termos aí efetivamente um confronto das maiores agremiações que estão participando dessa Copa Verde. Já que você falou em agremiações, vamos pôr na tabela do Campeonato Goiano. O Renato falou que começa dia 14, 15. Dia 15, né, Renato? 15. E o jogo de abertura sabe qual é, né? Sim. Lá no Estádio Olímpico. Na verdade, sim, né? Esse jogo... Vila Nova e a Presidência, às 19h30, com transmissão da televisão Brasil Central. Esse é o jogo de abertura oficial. No entanto, lá em Ouvidor, na cidade de Ouvidor, que fica a 15 quilômetros após a cidade de Catalão, via GO 330... cada palmo dessa estado. Abecate. O Abecate recebe o Galo. O jogo é 3h30 da tarde. Então... Mas é dia 16, o Abecate. O então Vila é o jogo oficial de abertura. Então tá certo. Desculpa a minha falha, porque anteriormente estava imaginando que seria no... Abecate é dia 16, na quinta-feira. Tá lá, o 16, Abecate recebe no Luiz Benedito, Goiânia. Dia 15, às 20 horas, o Goiânia recebe, o Goiatuba, lá no Divino Garcia Rosa, o Goiás. E dia 16, o Atlético Goianiense recebe a Jataiense no Antônio Ascioli. Dia 15, o Vila Nova recebe a Aparecidense no Olímpico. E também no dia 15, às 20h30, o Goianésia lá no Valdeir José de Oliveira, o Inhumas. E o Crack de Catalão também, no dia 15, às 20h30, recebe o Anápolis lá na Arena Rifértil. Renato, podemos definir o Campeonato Goiano que vai se resumir entre Atlético, Goiás e Vila? Eles são, para mim, as equipes que são, nesse momento, cotadas para fazer a diferença, né? Eu vejo assim, que são os times que brigam aí pelo campeonato. O time do interior que pode chegar de frente com eles, podemos pontuar o Anápolis, que pela longevidade, por ter subido para a Série C esse ano, ao lado do Aparecidense, ou você vê um outro time que possa chegar? Eu acho que o Anápolis é o time que está tendo uma preparação melhor. Claro, o Goiatuba sempre tem uma expectativa positiva, que tem tradição, já foi campeão goiano, né? O próprio time do Goianésia sempre dá aquela expectativa. Então, assim, vamos aguardar, mas eu penso que o time mais forte do interior é o Anápolis. E o Anápolis consegue fazer frente a um Goiás, um Atlético, a um Vila, Renato? Acho que não. Eu tenho uma expectativa boa também para o Goiânia, que está buscando aí formar um time competitivo, embora, ao meu ver, não pode sair só com jogadores experientes. Tem que mesclar um pouco. O Goiânia que já anunciou o Rafael Vaz, que tem o Zotti, que é veteraníssimo, que poderá ter até o Pedro Júnior, mas vamos ver se o Goiânia tem aí uma boa base para mesclar com os veteranos. É isso aí, o Goianão está começando em janeiro, também a Copa Verde. Você vai acompanhar tudo isso no nosso programa Placar Esportivo. Pode ficar tranquilinho. Deixa eu aproveitar a audiência e mandar um grande abraço para a Aline Neves, a doutora que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho. Ela que é prima do nosso parceiro Timóteo Abreu. É isso, a doutora Aline Neves, olha, ela faz procedimentos de botox, de peeling. Meu amigo, tanto que é bom você ter pessoas que fazem com que você olhe no espelho e fique mais bonito, mais bem apresentado. E a doutora vai estar brevemente aqui no nosso programa, podendo trazer mais novidades, curiosidades sobre a tecnologia avançada que fazem com que o rostinho hoje dê uma melhorada, né, Renato? Importante. Um abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Põe na tela então, produção, por gentileza, eu quero saber o quiz, Renato. Vamos Se lá. você já eliminou o Raja Casablanca, qual foi para mim o time que chegou na final do Mundial de Clubes em 2010, Renato? Foi o Al-Ahly do Egito? TP Mazembe? Foi o Esperance de Tunis ou o Wydad Casablanca do Marrocos, Renato? Eu já sei. Então você vai falar? Não, Eu você vai segurar. sei, Daqui a pouquinho você vai Daqui a falar. pouquinho eu vou te falar. 629-9528-3890 é a nossa linha de contato. Eu vou para um rápido intervalo. Daqui 2 minutos, nós trazemos para você os gols da Champions League que aconteceram ontem e os de hoje. Liga Europa amanhã, movimenta a Europa lá no velho continente. Daqui a pouquinho tem tudo isso para você. Até já. Estamos de volta, porque onde chegar é o destino. Mas se chegar ao destino, é claro que você vai chegar com a BBT Transportes, que é referência no transporte, não só aqui em Goiás, como no Brasil, no centro-norte do Brasil, principalmente. E eles transportam tudo do melhor, Renato. E não só isso, eles realizam sonhos. E eu, nesta semana, estou sabendo que o CEO da BBT Transporte, o seu Wilton, e toda a equipe dessa grande empresa entregou para um dos nossos telespectadores que pediu o celular de presente de Natal.
foi entregue para ele. Nós acompanhamos essa entrega, recebemos um vídeo e depois nós vamos editar e colocar aqui, Renato, foi bem bacana. Uma empresa que está consolidada no mercado há mais de 10 anos, não é por acaso que tem o sucesso que tem, porque ajuda o ser humano. E eu nunca vou me esquecer daquele dia que nós chegamos na BBT, eu e você, fomos recepcionados pelo CEO da empresa e ele nos disse: rapaz, não é só sobre fazer um negócio, não é só sobre empreender, mas é como realizar sonhos. Eu um dia sonhei ser um cara que seria vitorioso e Deus me possibilitou muito mais do que isso. Eu sou vitorioso não só na carreira, na empresa, como também na vida. E é por isso que a boa prática, o bom exemplo faz com que a BBT seja referência e que cumpra esse trabalho que é tão interessante e tão produtivo. Né, um privilégio muito grande para nós, enquanto equipe, tê-los aqui da BBT Transportes. E você que tem vontade de realizar o seu sonho, a BBT Transporte, através de várias ações sociais ao longo do ano, não é só nesse período festivo, mas é do coração do seu Wilton fazer tudo do bom para levar até você a proximidade de realizar o seu sonho, assim como ele realizou de ter uma empresa tão sólida no mercado. Fechou? Manda sua mensagem na nossa linha de contato que a BBT Transporte pode chegar ao seu destino e realizar o seu sonho. Com oferecimento de BBT Transportes, nós vamos ao mercado da bola que anda bem movimentado, viu, Renato? Porque várias negociações estão sendo ventiladas. Esse foi pro México, esse aqui se fala do Corinthians e esse aqui... E esse aí? Não deixa boas lembranças lá no Santos. Veja aí. Vamos abrir a... Janela de transferências bem movimentada, hein? O Flamengo, o presidente nem foi apossado ainda, já fala em Roger Guedes. Isidro Pita pode estar sendo disputado por Vitória e Bahia. O que você chama a atenção, hein, Renato, desse mercado bastante movimentado? O Flamengo com a eleição do BAP, né, que vai ser o comandante, é o BAP, não o PAP, mas é o BAP, e assim que é o Baptista chamado lá, ele chama a atenção por buscar um jogador que se destacou aqui no Corinthians, que foi o Guedes, né? O Roger Guedes fez muitos gols, teve um ano muito interessante que possibilitou essa transação internacional. Se conseguir repatriá-lo, interessante, até porque eu penso que o Pedro ainda demorará um pouco a se recuperar e o Gabigol não vai seguir. Então, é isso. Com o Pita, claro, é um cara promissor, é um centroavante que eu penso que valeria muito a pena um time até com uma expressão maior contratá-lo. Nada contra o Bahia, que é uma SAF do Grupo City, o próprio Vitória fez uma campanha de recuperação, mas eu penso que o Isidro Pita tem mercado até em clubes do eixo Rio-São Paulo. Cara, o Vitória, você falou desse time, o Thiago Carpim chegou lá, o time passou 17 rodadas na zona do Z4, 17, Renato, e ele conseguiu fazer uma campanha sólida que tirou o Vitória não só da zona de abaixamento, como colocou em competições intercontinentais, a Sul-Americana. E tem um artilheiro, né, o Alejandro, não é isso? Exatamente. Ele é o artilheiro do campeonato, então mostra que um trabalho sério, organizado, com um cara que não é porque, quando a gente fala assim, muitas vezes as críticas acontecem, esse cara não é conhecido, mas quando ele consegue já nos primeiros trabalhos demonstrar o que demonstrou o Carpini, é a expectativa boa que se confirma, então que ele continue trabalhando, porque é realmente dentro dessa safra o grande destaque dessa nova safra de treinadores que está chegando, o Carpini da equipe do Vitória. Já que estamos falando em mercado, acaba de chegar uma notícia de última hora, Renato. Uma bomba! Vamos explodir. Em primeiríssima mão, Almada, Thiago Almada do Botafogo, ou ex-Botafogo, acaba de anunciar lá em Doha que não fica para a temporada de 2025, porque já tinha estabelecido com o CEO John Textor a saída dele após a temporada, independente dos resultados que conseguisse. Então, não fica para 2025, um reforço de peso que o Botafogo perde. E eu não sei o destino, mas penso eu que se não for para Olympique Lyonnais, da França. Seria o time do exterior, da Europa. Então, boa sorte ao Almada, que fez realmente um campeonato maravilhoso ao lado do Savarino, deram no meio-campo um trabalho de consistência e entrosamento fantástico, né? Ele é bom assim mesmo, É bom. É porque, na verdade, assim, o time do Botafogo é um time que tem bons valores, não tem... o craque acima da... Não tem craque. Você vê, o Luiz Henrique é bom, o Igor Jesus é bom, o Savarino é bom, o Almada é bom. Quando os bons se unem, dá um time competitivo. Eu penso que a equipe do Botafogo vai no mercado, certamente, tentar buscar essa saída que realmente faz falta. O Almada fez um grande ano, grande temporada, e realmente o Botafogo, John Textor, o Flamengo é BAP, lá no Botafogo é papai. Papai Textor vai buscar no mercado algo melhor. Renato Sobrinho, hoje teve Champions League, ontem também, daqui a pouquinho nós vamos mostrar gols da vitória da Juventus sobre o City, o Milan que venceu com dificuldade lá no San Siro, jogando contra o Estrela Vermelha, o Benfica que empatou em casa com o Bolonha, o Arsenal que ganhou de 3-0 jogando dentro dos seus
domínios diante do Mônaco daqui a pouquinho. Mas amanhã, se prepare porque tem jogos da Europa League que parece até Champions. Veja aí. Nesta quinta-feira, Renato Sobrinho, o Fenerbahçe perdeu hoje jogando em Istambul para a equipe do Bilbao. Atlético Bilbao fazendo a festa, hein? Renato, de 18 pontos, eles ganharam 16. Cara, que temporada, que coisa fantástica. Cuidado, hein? Venceram o Real Madrid esses dias lá. Então, vai vendo. Pelo espanhol, vai vendo, hein? Amanhã, Roma recebe no Estádio Olímpico aí o Sport de Braga. E eu gosto da Roma, hein? Gosta? Eu tenho uma camisa que eu ganhei quando fui lá na Roma. Eu gosto da cidade, da história. Eu amo Roma. O coração do mundo, pra mim, no mundo ocidental. Renato, eu fui lá com meu menino com 3 meses de vida, você acredita? Eu tenho... O pediatra, minha mulher não queria ir. Aí você foi? Eu falei, é um sonho. Isso. Eu fui também, já fui 3 vezes a Roma. E quem tem boca vai a Roma. Eu quero ir de novo. Tutte le strade portano a Roma. Exatamente. Renato. Gastando italiano. Parlete, buonasera. Hoffenheim enfrenta o Steaua Bucareste, na Alemanha. O Vitória Pilsen, como mostramos, enfrenta o time de Rubem Amorim. Rapaz, o Rubem Amorim, ele está no Manchester United, o treinador. Ok. Ele era do Sport. Sim. Certo? O Sport estava 15 jogos no Campeonato Português, 15 vitórias. Ele saiu, 3 derrotas. Você vê que a força, tomara que ele possa trazer os vermelhos de volta, né? Porque essa camisa é tão pesada, tão tradicional. Precisa de tempo. Né? Mas eu penso que ele tá um bom nome que vai de repente fazer um grande trabalho lá. Vai. O Malmo recebe na Suécia o time de Zlatan Ibrahimovic, a equipe do Galatasaray de Victor Osimhen. Isso é bom, hein? Cuidado. Grego, não é isso? Não, o turco, o Galatasaray. União Berlim e recebe o Nice da França. O PAOK da Grécia recebe o Ferencváros da Hungria. O Olympiacos de Atenas da Grécia. Aí sim, era. Isso eu confundi. Recebe o Twente da Holanda. Mas tem mais. Tem mais jogos? Tem mais, mas muito jogo, hein? Tem jogo aí que parece até de Champions. Já eu te conto qual. Eu já vi. O Ludogorets da Bulgária recebe o AZ Alkmaar da Holanda. O Bodo Glimt da Noruega recebe o Besiktas da Turquia também. Besiktas é um time famoso. Famoso. É um dos líderes lá do Campeonato Turco. Exato. O Futebol Clube do Porto recebe lá em Portugal o Midland da Dinamarca. O Maccabi Tel Aviv recebe em Israel o Rigas da Letônia. Esse aí. Esse aí. Cruyff Arena. Ajax e Lazio. Cara, Ajax e Lazio. A Lazio que é o segundo time de Roma, né? E a Lazio tá bem, cara. Eu falo segundo time porque eu gosto da Roma, né? Né? Então a Lazio dá briga lá, Renato. Boa. A rivalidade monstra. E o Ajax é um time tradicional, né? Da Cruyff Arena, lá em Amsterdã. Exatamente. Coisa linda, hein? Amsterdã, que um dia chamada de terra das tulipas. Eu tive lá. Eu também tive. Bom, hein, Renato? Maravilhoso. Gostei, me encantei. Cuidado. Tem um lugar que eu fui lá. Bom, não vou nem falar onde eu fui. Então vamos continuar, é melhor. Melhor assim, né? O Elfsborg da Noruega recebe o Karabakh do Azerbaijão. Esse tem um amigo meu que jogou lá no Karabakh. Eu conheço, tal de Danilo. Dias, inclusive. Tive lá. O Karabakh vai visitar ele. Jogo duro, hein? Seu jogo seu na Champions foi com o Karabakh? Foi. Contra a Inter de Milão, o Saint-Étienne da França e o Atlético Madrid da Espanha. Que coisa linda, hein? Isso, Renato. O Slavia Praga recebe na República Tcheca a equipe do Anderlecht da Bélgica. Exatamente. O Rangers recebe na Escócia o Tottenham da Inglaterra. O Real Sociedad na Espanha recebe o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. E o Olympique de Lyon, que vai ter Thiago Almada, recebe o Eintracht de Frankfurt, Renato. São grandes jogos, a chamada Europa League, né? Que é a segunda divisão, assim, não pode dizer isso, né? Como a Sul-Americana. A Sul-Americana, é que eu falo isso. Porque é importante também, grandes times e une praticamente o continente europeu. Muito bacana. E a gente vai trazer tudo isso amanhã, né, Danilo? Os jogos aí, amanhã, sexta, tem muito gol pra mostrar aí. Com certeza. E saindo da Europa League, o que teve ontem? Teve Champions. E hoje, nesta tarde, Renato, agora há pouco acabaram vários jogos. Aumenta o som, produção, que eu quero ouvir esse hino que chega a arrepiar, Renato, quando se fala de Champions League. O mais bonito da Champions tá aí, esse hino, né? Você que teve a oportunidade de ouvi-lo quando adentrou um dos tempos sagrados do futebol europeu. Renato, arrepio até os dias atuais, principalmente quando me remeto a esse momento e escuto esse hino. E é isso, né? Bem isso, né? Não toca toda vez que os times entram no campo? Toca, Renato, porque o Liverpool tem 6 jogos, 6 vitórias e é o líder já classificado. A máquina, os vermelhos de lá, né? De Liverpool fazendo diferença. Os de azulzinho, Renato, eles já estão praticamente classificados. Todo mundo, né? Então você tá vendo. Cuidado. Ali, aí nós temos muito time bom de fora. Tá, o que é esse... O Barcelona ganhou hoje do Dortmund. Ok, tudo certo. Fora de casa. Ok. Aí o Arsenal também ganhou do Mônaco, 3-0. Já eu vou mostrar os resultados. Ok. O Bayer Leverkusen também ganhou da Inter de Até Milão. aí tudo normal, todo mundo tá ganhando aí, tem condição calife pra... Aston Villa, Inter e Brest e Lille estariam classificados então, hoje, aí Renato. daí por diante são a novidade, né? O que esses clubes estão falando? O Aston Villa não é a primeira prateleira do futebol inglês. O Lille também não. Também no futebol francês não é. O Brest, primeira vez na história. Então, exatamente. Renato, temos surpresa nesse novo formato. Exatamente. E os de amarelo vão se enfrentar em um sorteio. Olha só, nós podemos ter Bayern e Atlético, Milan e Benfica,
Feyenoord e Borussia Dortmund. City, Real. Meu Renato. pai do céu. Olha quantos... E o Paris ficando de fora, Renato. Paris não tá... Hoje tá na 28ª colocação. Gente... 25ª, ficando de fora. Desculpa, quinta, né? Caramba, é isso mesmo. Ali, realmente... O Paris de fora, a equipe do Leipzig também de fora. São as duas de maior envergadura que estão nessa parte branca, que ficaria totalmente fora. Faltam só 2 jogos, viu, Então, menino? é preciso apertar os passos. O PSG, gente, só 7 pontos, é inaceitável. Parece que realmente a magia ficou longe da cidade, né, de Paris, né, com o Paris Saint-Germain. Não, e detalhe, o Atlético Madrid ganhou hoje, ele tá com 12 pontos, os mesmos do Borussia Dortmund. Só que o Lille venceu, ele tá com 13, Renato. Dependem apenas de si nos 2 jogos que restam. Então, essa briga é boa para ver quem vai se classificar direto e quem vai, ficar pro desafio do confronto. Os de azul ali, eles classificam direto, certo? Ok. Em fevereiro, os de amarelo vão se enfrentar em um sorteio. Lá em Nyon, na Suíça, vai fazer um sorteio, vai lá, pega a bolinha do Bayern de Munique, pega a bolinha do Juventus de Turim. Tá lá, os times de amarelo vão se enfrentar em um jogo de mata-mata. Então, por isso que tudo pode acontecer. Pode. Né? Na faixa de classificação amarela, os de azul as maiores equipes estão lá que podem ter esses confrontos que são decisivos numa fase, vamos dizer assim, preliminar, intermediária da competição. Poderiam se enfrentar mais à frente, claro, né, Renato? Era mas esperado não. isso. Era esperado. Só que aí um vai matar o outro, né, Danilo? Renato, e como que você me explica o Manchester City perder hoje para Juventus 2-0 lá em Turim? Tem coisas que só o futebol explica. 2-0, Vlahovic fez um bonito gol, a Champions League tem vez. Já que estamos falando de Champions, Renato, o ano de 2034, a Copa sabe onde vai ser? Não. Na Arábia. Mesmo? E lá eles estão apresentando cada monumento. Veja aí. Como de Copa costume. na Arábia já pode esperar, estresse térmico vai haver, porque o calor lá, Renato, sobrinho, é muito. Então é isso. Tomara que eles possam chegar a um consenso e que isso não prejudique o futebol. Exatamente. Vamos saber do quiz? Vamos lá. Qual cadê a time resposta? chegou na final do Mundial em 2010, Renato? Eu não sei, mas você sabe. Conta aí, vai. Eu sei, Renato, é a letra B, você acredita? É o Manzembe mesmo. É o Manzembe. Eu vi que você ficou ali, Ele né? aprontou, foi com o Atlético Mineiro, não? Foi com... Não, o Atlético foi campeão em 2013, não? 10 foi o Inter. Foi o Inter, exatamente. Aquele goleiro do Manzembe, né? Exatamente, é isso que me Olha, ele chegou na final, Renato. Será que foi contra quem? Olha lá, TP Mazembe elimina o Inter, nosso, Isso. na semifinal e vai à final contra a Internacional de Milão. Perdeu por 3-0 em Abu Dhabi. É verdade. Isso. O time do Mourinho foi campeão da Champions. Que na época tava na Inter. Olha, Internacional e Mazembe, que final, hein? Improvável e inesperado, mas valeu. Um abraço, fica com mais. Deus, viu? Valeu. Até. Tchau. Tchau. A você de casa, nos vemos amanhã. Valeu. Beijo grande. Tchau, galera. Tchau.